Você que está estudando aí, você acredita que o seu nome pode aparecer como primeiro colocado de um concurso de alto nível? Pois é, acredite, pois isso pode acontecer sim. E aconteceu com a nossa convidada aqui do Tô no Senado hoje. Mas antes de anunciar a nossa convidada, por favor, se você gostar desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscreva no nosso canal. Se você está buscando material de qualidade, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do Gran Cursos. Lá você pode procurar materiais por disciplina, por região e pelo concurso dos seus sonhos. Vem aí MPU, SUSEP, CLDF, entre outros. Ok? Então, nossa convidada de hoje, pessoal, aprovada em primeiro lugar para analista de administração no último concurso do Senado, é a Carolina Prates de Sá. Bem-vinda, Carolina. Obrigada, Sérgio. Estou muito feliz de estar aqui. Carolina, eu que também sou analista de administração, me identifiquei quando eu olhei tua rede social, vi primeiro lugar, e eu, né, estudava, você é do Rio, eu sou de Joinville, Santa Catarina, eu estudava lá em Santa Catarina e tal, nunca que eu ia imaginar de ver meu nome em primeiro lugar. E eu passei em primeiro nas objetivas do Senado, então eu tomei o maior susto, assim, né, tipo, meu Deus, como é que pode? Mas pode acontecer. E você foi a primeirona geral de ADM. Vamos chegar nesse assunto, nessa parte da sua trajetória. Mas comece então contando para nossa audiência. Já falei que você é do Rio. Como que foi essa tua trajetória, o início da tua trajetória no mundo dos concursos? Como que eles chegaram na tua vida? E também a tua formação acadêmica, um pouquinho do teu histórico. Eu sou formada pela FRJ, né? Fiz administração lá. E meus pais sempre foram profissionais liberais, então a gente sempre teve uma vida muito cheia de altos e baixos. Então, minha mãe sempre me incentivou muito a que a gente mudasse o nosso futuro, eu e meus irmãos. Então, ela queria muito que a gente fizesse um concurso para ter uma vida estável, para ter previsibilidade, para não passar por tudo que a gente vinha passando ao longo desses anos todos. E aí entrou esse mundo de concurso para mim, porque ela tinha muitos amigos concursados, minha mãe. Então, ela via a diferença ali de perspectiva. E aí, desde a faculdade, antes da faculdade mesmo, ela falava: minha filha, você tem que ser concursada, não sei o quê. Só que o Rio é um lugar um pouco limitado para concurso, assim, se você comparar com Brasília, né? Lá a gente tem concursos mais para carreiras seletistas. Então, eu comecei aí fazendo Petrobras, BNDES, mas assim, eu chegava perto, mas nunca o suficiente. Ainda era época de cursinho presencial, então isso tem tempos. E assim, eu nunca me dediquei realmente àquilo lá no Rio. Foi só quando eu casei e vim morar em Brasília, que aí eu precisei mudar toda a minha perspectiva, achar outras coisas para fazer, que eu falei assim, cara, eu tenho que estudar para concurso. Eu tô na capital federal, concurso respira, né? Brasília respira concurso. Eu preciso estudar de fato, né? Para alcançar um cargo que me propicie mudar minha vida, mudar a vida dos meus pais, ajudá-los também. E aí foi isso. Minha trajetória começou aí lá no Rio, tentando esses concursos menores, mas quando eu cheguei em Brasília que eu vi, né, que era ser servidor público. E aí foi quando eu comecei a estudar de fato e a aplicar métodos que me pudessem trazer para o primeiro lugar. E falando em métodos, uma vez que você decidiu, bacana, vou estudar para concurso, estou aqui em Brasília, como que foi o teu planejamento para iniciar esse estudo, né? Uhum. Regrado, como que era a tua organização para os estudos? Então, sempre estudei por edital. Eu acho que um dos grandes erros dos concurseiros é querer agarrar o mundo. Saiu muitos concursos bons ao mesmo tempo e você achar que vai dar para você estudar em alto rendimento para todos eles. Eu não vejo isso nessa perspectiva. Para mim, era muito claro que eu precisava estudar para cada edital e assim eu fiz. Então, eu fazia as provas que aconteciam ao mesmo tempo, mas eu focava em um único edital. E aí, meu planejamento sempre foi baseado naquele edital, né? Eu tinha um curso em PDF, e aí eu vinha planejando, tinha uma planilha para me organizar, né, para saber fazer, e aí eu comecei a inserir revisões, eu comecei a estudar. Na verdade, eu comecei a estudar como estudar, porque eu via que eu chegava nas provas, eu não me lembrava de muita coisa, apesar de ler inúmeros PDFs, já está bem avançada em alguns temas, mas eu não me lembrava, porque já tinha passado, então eu via que eu precisava adotar métodos de revisões sistemáticas, e isso mudou minha vida quando eu comecei a me planejar dessa forma, a fazer revisões espaçadas, planejadas.
Então, eu acho que assim, o segredo inicial ali, para qualquer um que está começando a estudar, é ter um foco e saber se planejar para atingir um objetivo concreto. Porque senão você vai ficar igual segue um tiroteio, tentando acertar para todos os lados e não vai acertar para lugar nenhum. Tô começando a gostar. Eu acho que a galera também, planejamento, revisões sistemáticas. Então conta pra gente. Ah, vou estudar para o concurso X, que é o seu foco, a Uhum. parte do foco. E aí do planejamento? Como que era? Você dividia tempo para teoria, questões e depois revisões? Tá. Então, eu sempre, depois que eu comecei a atingir os melhores cargos, as melhores posições, foi quando eu comecei a aplicar estudo reverso. Então, eu deixei um pouco de lado a teoria, aquela parte de só ler, fazer poucas questões, e comecei a estudar a teoria por questões. Então, eu me organizava por temas, né, por aulas. Eu tinha um curso em PDF, então eu pegava aqueles resumos dos professores, lá tinha uma aula em aula 0, aula 1, aula 2. E eu vinha me planejando para ver todas aquelas aulas em tanto tempo, cada uma num dia, rodando um ciclo, né? Montei um ciclo de estudos. Eu gostava de fazer um ciclo de estudos mais ou menos com 6 matérias, e aí, conforme algumas iam acabando, eu ia inserindo outras. E eu ia rodando esse ciclo e tendo essas revisões espaçadas, que para mim eram de 24 horas, 7 dias e 30 dias. Então, depois que eu organizava isso na minha planilha, eu partia de um resumo do professor do PDF, ia para a plataforma de questões que era a minha escolhida, mas qualquer uma funciona bem. E aí eu vinha fazendo questões só daquele assunto, naquela ordem, né? Que a plataforma já traz numa ordem de pensamento que faça sentido, né? As questões não são aleatórias ali, elas não estão questões de atos administrativos de forma aleatória. Ele começa ali com a parte introdutória, começa a classificação. Então, e dali eu começava a montar uma teoria da banca, que eu gosto de chamar, que é o que a banca mais cobra, o que a banca cobra que eu preciso saber. De vez em quando a banca dá uma mudada boa, né? Até porque ela sabe que a gente tem vários métodos de aplicar, de saber o que ela está cobrando. Então, vez em quando, ela dá uma chacoalhada nos concurseiros. Nossa, mudou totalmente a forma de cobrar. Mas você vê, assim, por um período que ela tem o mesmo modo de operação, assim. Uhum, Então, eu acho que para concurso, o estudo reverso não funciona para tudo. Mas para concurso, eu acho que ele é fundamental. uhum. Deu para entender? Claro. Inclusive achei ousado e É bacana. ousado, é ousado. O colega Bruno Coelho, que passou também para a ADM, Uhum, ele falou aqui no Tô no Senado dessa técnica reversa para duas disciplinas, ou até uhum. mais, que são disciplinas de línguas. Então, português e inglês, no caso do Senado. Essa técnica reversa, você vê a questão, vê como a banca cobra e vai lá na gramática, vai lá Sim, no seu estudo e você está ampliando já para outras disciplinas, né? sim. Lê o resumo da matéria, da aula do professor, já vai para a questão, vê como a banca cobra e depois... Você vem complementando esse resumo do professor com a teoria da banca, entendeu? Então fica um Exato. super resumo, assim, que mudou para mim tudo. Às vezes é difícil acreditar, mas eu botei isso em prática, meu irmão logo em seguida botou, ele foi aprovado para auditor aqui de controle interno do DF na 19ª posição. Então, assim, dá muito certo. Dá muito certo. Você tem que ter um pouco de paciência no início, porque parece que você nunca vai aprender. Parece, eu tinha essa dificuldade. Quando me falaram assim, cara, começa a estudar por questão, não sei o quê. Eu falei assim, gente, mas estudar por questão, como é que eu vou aprender a teoria? Uhum. Mas você vai aprender a teoria. Você vai aprender. Então, essa dica, galera, é importante ter paciência, porque quando você insere muitas questões antes de saber bem a teoria, você pode ficar desanimado porque vai Sim, errar vai errar muitas questões. muito. Então, assim, não desanima, tenha paciência, né, que a coisa vai começar, o jogo começa a virar, Começa né? a virar. Em algum momento ele vai começar a virar. Você vai ter muita questão errada ali, mas esse conjunto de questões erradas, elas vão virar sua revisão. Uhum. Então, você vai estar em contato com elas ali pelo menos mais 3, 4 vezes. Então, você vai acabar decorando aquilo. Você estudar para um estudo ativo muda tudo. Porque, às vezes, você nem sabe ao fundo aquilo, mas você vai saber acertar a questão. E você tinha o costume de estudar discursivas? Como que era a preparação para as discursivas, para as dissertativas na sua
organização de estudos? Olha, eu acho que o meu estilo é muito ousado mesmo, porque eu não estudava para discursiva. As provas que eu fazia não eram para uma prova de redação, eram geralmente questões discursivas. E eu entendo que para você escrever bem uma discursiva, você tem que estar com o assunto do que a banca gosta muito na ponta da língua. Então, assim, minha discursiva do Senado, de PPA, LDO e LOA, ela é toda baseada em questões da FGV que eu já tinha estudado. Então, como eu estava muito, muito, muito sabendo que a banca gostava, eu tirei das próprias questões objetivas a discursiva do Senado. Então, é bem ousado mesmo, assim. É difícil das pessoas compreenderem no início. Mas a partir do momento que você vai aplicando e você vai vendo que vai dando certo, você vai ver que, cara, para discursiva, até para discursiva, você consegue estudar dessa forma. Sim. E acredito que muitas pessoas precisem estudar fazendo, treinando discursivas, mas nem todos, né? Meu caso Sim. também, como o seu, eu preferia me garantir no conteúdo, né? Uhum. Treinando questões, lendo os meus resumos, e não treinava discursiva, não estudava discursiva, enfim. Mas eu preferia me garantir no assunto para depois eu Exatamente. aplicar esse assunto na prova discursiva. Para mim também deu certo. E Carolina, no mundo do concurseiro, tem algumas reprovações, tem alguns dias de Muitas. estudo que a gente, poxa, é aniversário do fulano e eu não posso ir, ou é Natal e eu tô aqui estudando, enfim. A gente abdica de muitas coisas, vida em família. Como que você fazia para se manter motivada no seu dia a dia de concurseira? Cara, então, para me manter motivada, eu sempre pensava no que eu queria no meu futuro. Eu sempre penso assim, cara, onde eu quero estar daqui a 2 ou 3 anos? Eu quero estar no mesmo lugar que eu tô hoje? Se eu não quero, eu preciso fazer alguma coisa. Eu sempre fui muito determinada. Talvez essa característica tenha me ajudado a me manter motivada. É muito difícil, assim, sentar todo dia para estudar, fazer aquela programação que você se propôs, é muito difícil, mas se você pensar no que você quer e que se você não fizer nada hoje, você vai continuar no mesmo lugar daqui a 1, 2, 3 anos, isso assim te carrega para frente. Você tem que. E outra coisa que eu acho muito importante para você se manter motivado para estudar é acordar e estudar. Não fazer nada, tentar, né? Eu sei que temos realidades diferentes, cada um tem sua rotina, trabalho, mas assim, para quem pode, a minha maior dica é acordar e estudar, não fazer nada. É simplesmente nada. Porque isso aí já te traz outra motivação, até para você continuar o dia. Cara, o estudo eu já fiz. Então, você já tem outra motivação, você tem aquela sensação de conquista, igual quando você vai para academia. Então, eu acho isso muito importante. As pequenas conquistas, né? Eu Pequenas falo muito aqui conquistas no Tô no diárias. Senado. Diárias, assim. Exato. Acabou a semana, cara, estudei 6 dias essa semana. Então, assim você vai se movendo. É luta dia após dia. É assim, acordou, é um novo dia de começar a estudar. É tipo trabalho de formiguinha. Concurso é um trabalho de formiguinha. E as pessoas querem acelerar muito esse processo. E não é possível acelerar, entendeu? Você precisa passar por tudo. Exato. Você tem que estar desconfortável ali para você atingir o que você quer. Porque se você está confortável, definitivamente você não está no caminho certo. Você comentou duas analogias. Eu lembrei de duas analogias com uma palavra que você comentou da academia, né? Sim, Então, na academia, primeiro, você vai cumprir o teu treino aquele dia e fica feliz. Poxa, eu bati minha meta sim, do dia de ter ido, né? de ter E ido. concluído. E outra coisa que na academia é o trabalho de formiguinha. Se Uhum. você quer, poxa, eu quero ficar definido, eu quero crescer músculo e tal, não vai ser numa semana. Não vai ser, a gente acha Você que é tem que assim. manter ali, ó. Hoje eu tô um pouquinho melhor, É, um pouquinho mais perto do meu sim, objetivo. é, Assim é no concurso. Você concluiu o dia de estudos, estou um pouco mais perto da minha exatamente, aprovação. exatamente. Concurseiro acha que vai estudar para um edital e vai passar naquele concurso. Isso pode até acontecer, mas assim, a regra é que isso não aconteça. Você precisa estar assim, estudar alguns editais, estar preparado. É óbvio, eu e meu marido, a gente tem amigos que passaram muito rápido em concurso, mas isso não é a regra. A gente tem que trabalhar com o que é a média aí para todo mundo. Então, Sim. é difícil, não é difícil só para você. Todo mundo está abrindo mão de alguma coisa, Hum. entendeu? Então, eu abri mão de tempo com a minha família no Rio via pouquíssimo. De tempo com amigos, pode perguntar para qualquer amigo meu se eu fazia alguma coisa.
essa parte de ser muito determinada me traz um pouco dessa restrição. Então, eu vivia para isso. Cara, eu vivi para o concurso do MPU, eu vivi para o concurso do STJ, eu vivi para isso, para mudar a minha realidade. Então, eu acho que você tem que viver para isso e depois você vai, cara, aproveitar e viajar, fazer o que você quiser. É temporário. Então, acho que essa é a maior motivação. Você saber que, cara, não é num tempo curto, provavelmente é num tempo mais longo, não é no tempo que a gente quer, provavelmente, mas é temporário. Se você se apegar a isso, você consegue aí estudar por alguns bons meses. E Carolina, qual que era o teu principal obstáculo na fase de estudos? Aquela disciplina que não entrava na tua cabeça, que tu tinha mais dificuldade, se tinha alguma, e como você fez para superar esses obstáculos? Cara, minha maior dificuldade, assim, nesse meu tempo que eu chamo de segundo ciclo aí de estudo, que tira aquele ciclo lá do Rio, foi português para FGV. Assim, eu sempre fui muito boa em português, eu não sei o que aconteceu, eu achava um modo de cobrança da banca difícil de entender, de compreender até o que ela queria. Então, foi um obstáculo muito grande, e aí que eu falo, o estudo ele precisa ser adaptável. Então, para português, eu via videoaula, que é uma coisa que eu não recomendo para ninguém, assim, para as matérias que você tem mais facilidade, principalmente. Mas aí eu resolvi fazer um curso de português de videoaula específico para FGV, e aí eu fui decorando aquele modo de cobrança da banca. Então, eu acho que você tem que adaptar aí o caminho para o que você tem mais dificuldade. Português era uma matéria, assim, muito difícil para mim. Contabilidade, que eu fiz para a CGU antes do Senado, fui reprovada para o TCU, então contabilidade, auditoria eu tinha um pouco de dificuldade. Essas matérias, contabilidade também tentei aprender por videoaula. Mas aí logo depois saiu o concurso do Senado, eu larguei contabilidade para lá, graças a Deus não caía. E aí eu foquei no português, que era o que eu tinha mais dificuldade. Você comentou sobre uma reprovação. Eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo como que foi esse caminho depois dessa segunda fase de estudos aí, nessa segunda fase de estudos para concurso até o Senado. Como que foi esse caminho de aprovações e reprovações? Ah, passei em tal lugar, em tal concurso, assumi, comecei a trabalhar lá ou nem cheguei a trabalhar. Quais foram as aprovações mais relevantes e as reprovações que mais te marcaram nesse período? Então, comecei aí em 2017 estudando para o TST. Aí fiquei 368, longe, né, assim, apesar de que era para técnico, e técnico chama muito, o TST acabou me chamando, mas eu já estava anos depois, eu já estava em outro concurso. Mas essa foi, assim, minha primeira reprovação, assim, porque eu acho que concurso tem que passar até estudar. Você é aprovado, mas o que importa é estudar até passar. O que importa é você ser nomeado, né? E aí logo depois veio o concurso do STJ e do MPU. E aí foi o que eu fiz. Me dediquei extremamente ao STJ, logo depois extremamente ao MPU, e já vieram duas aprovações muito relevantes, que eu fiquei em sétimo no STJ para analista e em quinto no MPU para técnico, e tinham mais de 80 mil candidatos. Só que aí o MPU acabou me chamando para técnico rápido, e o STJ demorou 4 anos para me chamar. Então, eu entrei no MPU. Era cadastro de reserva? Era cadastro de reserva. E o STJ está muito numa de técnico administrativo e analista da área jurídica. Então, analista da área administrativa é muito difícil. Assim, você pensar que você passou em sétimo, eu brinco até hoje com meu marido. Cara, eu lembro o dia que a gente saiu para comemorar que eu tinha passado em sétimo, que eu falei, cara, nunca mais vou ter que estudar para concurso. E tipo assim... Demorou 4 anos. 4 anos depois, e eu só fui nomeada porque teve a pandemia, porque senão o concurso tinha vencido. Então, aí eu comecei a trabalhar no MPU e eu amava o que eu fazia no MPU, então parei de estudar. Eu falei, cara, vou ser chamada para STJ em breve, analista, acho que tá ok, fim de carreira de concurseira, não sei o quê. Legal, gostei. Só que aí veio a pandemia, né? Tudo ficou muito caro. Para mim, o salário de técnico já não era suficiente e o STJ não me chamava de jeito nenhum. Eu falei, cara, vou começar a estudar de novo. E aí, por que eu digo que o estudo reverso funciona muito para concurso? Porque eu fiquei parada a pandemia inteira, e aí eu voltei a estudar no final de 21 para 22, e aí eu apliquei meu método, fui reprovada no TCU e na CGU na objetiva, nem fui para a discursiva dos dois concursos, e logo depois no concurso Senado eu passei em primeiro. Então, em menos de 10 meses, tendo ficado praticamente 3 anos sem estudar, eu consegui reviver aquilo ali
e passar em primeiro no Senado, sabe? O objetivo nem era passar em primeiro, era passar no Senado. Mas, assim, dá muito certo porque eu sou a prova disso. Então, se você tiver um método, um planejamento certinho, fizer tudo aquilo que você combinou com você, vai dar certo. E agora vamos falar de Senado, né? Essa preparação para o Senado. Saiu o edital do Senado. O que você fez, eventualmente, de diferente a partir do momento que saiu o edital do Senado? Tiveram coisas que eu fiz diferente no Senado. A principal foi, eu continuei estudando de forma reversa, pegar mesma coisa, montava minha planilha, ia ver os resumos dos professores, tinham alguns que não tinham, já ia direto para as questões. Isso eu continuei a fazer exatamente igual. Uma coisa que foi importante, assim, que eu fiz pro Senado, que eu não tinha feito nunca, foi, cara, eu já tô, assim, muito craque nas questões da FGV, o que eu faço, né? E as plataformas de questões, elas demoram um pouco para botar as questões no ar. Então, comecei a ir atrás das questões mais recentes, assim, no final de semana anterior. Tipo, domingo, já terça-feira que saíam as provas, eu já pegava ali e fazia. Essa foi a única coisa diferente que eu fiz pro Senado, que eu não tinha feito nos outros concursos, que era, cara, as questões da plataforma me bastavam. Mas eu já estava assim tão craque ali na FGV que eu falei, meu Deus, eu quero ver o que a banca tá cobrando assim ontem, porque não pode cair no Senado. E aí foi assim que eu acertei questões importantes na prova. Ai, edita depois, por favor, Leandro. E uma coisa que eu falei no início do programa, que é aquele susto do primeiro colocado, né? Quando saiu o resultado das objetivas, eu vi o meu nome, eu nem acreditei. Então, pessoal que está nos assistindo, está vendo, poxa, a Carolina reprovou na CGU, teve outras aprovações, outras reprovações, e ela passou em primeiro lugar no Senado. Então, quanta gente tentou esse concurso, passou, não passou, ela passou em primeiro, então ela existe, ela não é extraterrestre, ela é Carolina. Então, Carolina, conta pra gente qual foi essa sensação de te ver aprovada, primeiro lugar no Senado Federal. Gente, foi uma sensação que até hoje eu não sei descrever. Foi a primeira vez que eu fiquei nas vagas, né? Porque concurso hoje muito é cadastro de reserva. Então é uma sensação de que você fez o seu papel, você mudou sua vida, você vai poder mudar a vida dos seus pais, da sua família, de quem você quiser. Assim, uma sensação que finalmente eu tô nas vagas, a vaga é minha, ninguém vai me tirar, eu não vou demorar mais 4 anos pensando, será que vai me chamar? Será que o concurso vai vencer? Gente, eu me lembro exatamente do dia que eu soube, acho que foi dia 30 de dezembro. Foi por aí, não foi? Acho que foi dia 30 de dezembro. Gente, eu fiquei assim, insana. É uma sensação tão Imagina, é tipo 30 de diferente. dezembro, é tipo quase tu ganhar na Mega da Virada. É tipo ganhar na Mega da Virada, exatamente. É tipo isso, é a sensação de ganhar na Mega da Virada, de que sua vida mudou, você não vai precisar mais estudar, porque por muito tempo você fica assim, cara, todos os meus amigos já são gerentes, diretores de empresas importantes, são empreendedores, eu tô aqui, concurseira. É importante falar que eu passei no Senado com 37 anos, assim, não estava mais recém-formada, não tinha 20 e poucos anos, 30 anos. Então já tinha passado aquela época que você tá, nossa, quero estudar qualquer. E eu sei que tem colegas que são mais velhos do que eu. Então, o concurso Senado abre também um leque, uma visão muito importante para quem acha que já passou da época de estudar. Gente, não passou. Assim, se você pode passar tendo 30, 40, 50, 60 anos. A gente tem colegas assim que passaram nesse concurso. Então, é assim, o seu trabalho, é você se dedicar a isso que dá para passar. E conta pra gente como que é o dia a dia no Senado Federal. Onde você trabalha lá, qual que é o seu setor, o que você está fazendo e quais são as tuas impressões nesses quase 2 anos de casa. Eu trabalho na SEGP, né, que é a Secretaria de Gestão de Pessoas, né, especificamente na COAPS, que é a Coordenação de Administração de Pessoal. A COAPS trata aí, basicamente de servidores ativos, tem direitos e deveres que ainda trata de inativos, mas a gente trata mais de servidores ativos, então de frequência, posse, né, posse de senadores também, de comissionados efetivos, toda essa parte. Eu trabalho assessorando meu coordenador, né? Eu sou do Serviço de Apoio Administrativo da Coaps. Eu trabalho assessorando meu coordenador, analisando os processos que chegam para ele.
Eu amo, assim, o primeiro ano foi muito, muito conturbado, porque a gente estava passando no estágio por o serviço de estágio é dentro da minha coordenação, por uma transição aí, então foi um ano assim que eu falei, cara, parece que eu tô trabalhando na iniciativa privada, assim. Eu já trabalhei na TV Globo, eu me sentia trabalhando na Globo, assim, de horas de trabalho, de carga horária, de cansaço. Mas depois que passou essa transição aí do estágio, foi bem mais tranquilo. Eu amo trabalhar no Senado, assim, eu amo trabalhar na SECP, né? A SECP é liderada por mulheres e isso para mim é muito importante, assim. A Bia, A que Bia. já deu entrevista aqui no Tô no Ah, ela já Senado. deu? Obrigado, Bia. Então, estou muito feliz com a liderança da Bia, né? É muito importante, assim, eu acho que para uma secretaria de gestão de pessoas a gente mostrar que a gente está por aí, né? E, nossa, eu amo demais trabalhar lá e espero que minha carreira lá seja longa. Que legal, Carolina. Antes da gente encerrar, quero que você deixe um recado final para os concurseiros que estão nos assistindo, para que eles se motivem, não desistam e busquem alcançar os seus sonhos, assim como você alcançou o seu. Ah, gente, é assim, eu sei que é difícil, não é fácil, né? Se fosse fácil era todo mundo concursado, mas ser concurseiro é um período da sua vida que vai compensar tudo que você quer para o seu futuro. Então, pensa no que você quer, o que você quer fazer pelos seus pais, né? Eu acho assim, nossos pais, eles foram nossa base aí, nos deram tudo, então isso me motivava muito, né? O que eu quero proporcionar na velhice dos meus pais? Pensa no que você quer, não desista, viva um dia após o outro. Não queira antecipar o processo é difícil. E principalmente, se o seu estudo está confortável, você está fazendo alguma coisa errada, então você precisa se remodelar. Eu acho que a gente tem muito conteúdo na internet legal, então procure aí um conteúdo que te agrada, siga dicas de quem foi aprovado, porque a gente passou por esse processo, né? Então, às vezes a gente quer, sei lá, ouvir alguém que não passou por isso. Mas todos nós tivemos nossos dias difíceis, né? Não aconteceu da noite para o dia. Todo mundo chega e fala assim: nossa, você foi a primeira colocada no Senado. E acha que isso aconteceu da noite para o dia. Ninguém viu tudo que eu renunciei, o tempo que eu renunciei. É isso que eu falo. Hoje em dia eu tenho tempo. Então pense no tempo. O que você quer? Você quer um tempo de qualidade com a sua família, com seu marido, com sua esposa, com seus filhos? Pense que o concurso é temporário. Ele vai te tomar esse tempo, né? Esse tempo que é tão importante. A gente fica assim, nossa, eu tenho que abdicar de tanta coisa, eu não posso, eu tenho filho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Cara, abdica é temporário. Depois você vai ver como o tempo vai mudar, como a sua percepção de tempo vai mudar. Então essa é a minha dica aí final. Espero que vocês gostem. E a Carolina, pessoal, ela também tem um guia da aprovação. Queria que você deixasse seu contato para quem eventualmente for buscar por esse guia e conta mais um pouco do que se trata. Gente, o meu guia conta um pouco a minha história, né? O que eu fiz para chegar aí na primeira colocação do Senado. Ele conta sobre isso. Ele traz minha planilha de estudo. Acabei de gravar até em vídeo como fazer, porque eu sei que é difícil, porque quando eu fiz minha planilha, eu não planejava, tipo, deixar ela com outras pessoas. Era só um material para mim. Então ele tem a minha cara e tem assim detalhes que são difíceis de entender para quem não se planejou para mostrar aquilo para o mundo, né? Então, acabei de gravar um vídeo, ele traz minha planilha de estudo, traz esse método reverso, o que eu fazia, como eu criava pastas, resumos, como eu fazia post-it, esse tipo de coisa. Traz tudo aí o que eu fiz para ter esses bons resultados. Muito legal. Muito legal. E a gente vai deixar o arroba da Sim. Carolina aqui para vocês. Então, vocês podem segui-la e podem buscar esse guia da Carolina. Carolina, muito obrigado pela sua participação aqui no Tô no Senado. Obrigada, Sérgio. Eu que agradeço. E obrigado a você que nos prestigiou com a sua audiência aqui nessa entrevista. Se você gostou, senta ali o dedo no like, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal. Também agradecer ao nosso parceiro, o Gran Cursos. Se você está buscando material de qualidade, vai lá no Gran. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, um desconto exclusivo do Tô no Senado. Até o próximo programa, pessoal.